Olá, Raise, e a todas as mulheres que estão assistindo esse vídeo. É muito especial estar aqui no dia de hoje. É a primeira vez que eu oriento, direciono aqui o podcast. Então, tenho sonhado com esse tempo e tudo foi inspirado para poder trazermos esse conteúdo para o evento de mulheres em 2024 aqui da Rise Church. E a gente trouxe uma convidada extremamente especial que impactou a minha vida particularmente com o seu testemunho. E eu tenho certeza que vai impactar cada um que estiver ouvindo, não só mulheres, mas a todos que ouvirem o testemunho dela. Então, que vocês possam receber esse tempo aqui de conversa, com o coração assim aberto. Tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar sobre a sua vida e a gente vai sair daqui bem edificado, tá bom? Eu quero apresentar para vocês a Renê Murdock, pastora, mãe, esposa, e ela vai estar compartilhando aqui um pouquinho com a gente da história dela, e a gente vai conversar, fazer algumas perguntas, e vamos lá. A primeira pergunta de hoje é: quem é Renê Murdock? Quem sou eu? Então, primeiro eu quero agradecer você, ao Rise Church, para convidando. Então, eu fico privilegiada de ter a primeira podcast de você. Uau, que honra! Então, muito obrigada pelo convite. Então, quem sou eu? Puxa, estamos aqui em Brasil 24 anos. Eu sou missionária. Meu marido é carioca, apesar que ninguém não acredita disso. Eu achava que você era brasileira e ele era um americano. Todo mundo pensa isso. Só quando eu abri a minha boca, eles falam, ela não é carioca, não. Mas mudamos aqui em 2000. Nosso propósito era para abrir uma igreja e ministrar para pessoas aqui no Brasil. E eu e Felipe encontramos numa grupo de crentes lá na universidade em Louisiana. Olha aí. Estado bem, não é tão conhecido pelos eu amo cariocas. Louisiana, conheço muitas pessoas maravilhosas. Ou melhor comida, ok? Então, mas a gente decidiu, não, vamos largar tudo. E o Felipe me falou, bem no início do nosso relacionamento, que ele quis voltar para Rio e plantar uma igreja. Eu falei, olha, Deus me chamou já, antes que eu te conhecer, para seja missionária. A palavra que Deus me falou era, você vai morar na terra estrangeira. Uau. Isso ficou no meu coração. Eu fiquei, vou chorar agora, mas eu pensei, puxa, como é que eu vou conseguir disso? E quando eu encontrei Felipe, falei, uau, Deus faz as coisas. Porque eu fui criada católica, eu não sabia como fazer um missionário, eu não sabia. Então, mas tudo Deus já tinha planejado. Verdade. E aqui no Rio de Janeiro, a gente plantamos igrejas, a gente fundamos uma editora, fundamos escola, agora tem outra escola, temos mais que 30 escolas, incluindo nossa e franquias, e 9 campuses de igreja. Então, me perdoe do português. Não, maravilhosa você, maravilhosa. Tá me inspirando a aprender cada vez mais o inglês. Porque é assim. Você entende que eu tô... Eu entendo que você... O desafio que é, mas tá muito então, bom. Meus filhos foram criados aqui. Eu tenho 4 filhos. A Júlia tinha 4 quando ela chegou aqui. O Micah 2. E depois vai mais 2 filhos. Então, eu amo Rio de Janeiro, eu amo o Brasil, eu creio que Deus tem muito para nós aqui e para veja avivamento e tudo que Ele tem para nós. Estamos aqui para alcançar. A gente vai entrar na parte que talvez tem sido de grande impacto na vida da Renê, acho que foi um divisor de águas total na sua vida, no seu ministério, em quem é a Renê, que é sobre o incidente que aconteceu com a Renê há quantos anos atrás? Aconteceu em 2012, então já quase já tem 13 anos, indo para 14 anos. Então, em 2012, ela sofreu esse ataque, esse acidente, esse ataque inesperado, e
Provavelmente, algumas pessoas, a gente vai começar a conversar sobre o assunto, vocês vão recordar dos jornais, das notícias, porque foi um caso que ficou extremamente conhecido no Brasil inteiro e até internacionalmente. Porque, querendo ou não, ela é uma americana que vive no Brasil. Então, um estrangeiro ser atacado da forma que foi na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, tão turística, foi algo que realmente chamou muita atenção. E foi realmente um ataque muito agressivo. Então, tem toda até... Vou aproveitar Que bom. e fazer aqui a propaganda do livro dela. Se vocês quiserem saber muito mais detalhes do que aconteceu com a Renê. E eu li esse livro antes de estar aqui com ela, não queria só perguntar de acordo com o que eu vi nos vídeos, mas saber como é que foi dentro da casa dela, como é que foi esse processo na vida dela, de passar por isso. E foi bem legal, então se vocês tiverem interesse, esse é o livro. E é bem fácil de achar para comprar. É o Mercado Livre, Amazon, tudo dá então, para achar. Perfeito. Me conta resumidamente o que aconteceu nesse dia onde você sofreu o ataque. O que aconteceu? Então, meus filhos, nessa época, eles estudaram perto da praia, na Barra da Tijuca. Sim. Então, e a gente... eu fui o táxi, né, levando meus filhos todo dia. Então, sendo que Rio é uma cidade maravilhosa, eu sempre aproveitei caminhando na praia. Poxa, certíssima. Eu não precisava pagar academia, nada. Eu gosto de ar frio, sabe, ao livre. E é lindíssimo, é lindo. Então, foi um hábito até Sim. que eu tinha 3 vezes, 2, 3 vezes, às vezes mais. Eu caminhava, eu deixei meus filhos na escola, e fui rapidinho, estacionei carro e caminhei naquela posto 8, lugar muito seguro na Barra da Tijuca. Nunca senti medo, nada, sabe? Nunca vi nada acontecendo que era fora do normal. Mas esse dia foi diferente. Foi uma sexta-feira. Eu cheguei lá, como sempre, 8 horas. E eu estiquei, aquele negócio todo, alongou e tal. E eu comecei a caminhar. E eu não tinha visto desse homem que eles dizem a mim que ele estava vandalizando um quiosque lá. Mas eu não lembro, eu até hoje não lembro vendo nenhuma pessoa assim. Então, eu estava caminhando. Eu nem uso headphone, nada. Então, por isso, Renê deve ser muito doida, né? Pra não... Então, mas eu estava... E diz que no caminho, você sabe que é uma calçada muito bonita. Calçadão, e eu passei ele e ele ficou atrás de mim com uma poste de madeira. Quase que um taco de um beisebol. metro, tipo, que ele vandalizou de uma cerca na praia. Ele pegou e me bateu na cabeça várias vezes. E até o povo ao redor, porque tem pessoas caminhando, tem pessoas... De manhã, de um manhã, horário 8, que tá mais cheio é pra bem fazer movimento. caminhada. Então, não sei, sabe, por aqui. Isso foi muito raro, é uma coisa que foi individual aquele dia. Então, imediatamente eu entrei numa cama, eu não lembrei até, eu acordei no hospital. Até interessante que no livro tem a participação sempre do Murdoch, né, do seu marido, Philip. E é interessante porque alguns capítulos, quem tem que narrar e que escrever é o seu marido, porque ela estava em coma durante dias e muitos dias. Então, ele pôde compartilhar também como é que foi estar ali como marido, acompanhando toda essa fase, o que estava acontecendo, né? Então, achei muito interessante a participação dele, a perspectiva dele, ouvindo, falando como agir. Então, assim, vocês já vão, com isso que ela acabou de contar, relembrar. A gente vai até adicionar aqui alguns vídeos das reportagens. Um morador de rua agrediu a missionária americana com um pedaço de madeira. Ela levou vários golpes. Na cabeça, caiu desacordada na ciclovia. As chances de vida eram de apenas 30%. Ainda assim, se sobrevivesse, o risco de ficar com sequelas graves era enorme. Como estado vegetativo persistente, impossibilidade de falar, um déficit motor definitivo, tudo era possível dentro desses 80% de sequelas graves que ela poderia ter. Mas Philip, o marido, acreditava no improvável.
Veja o que ele disse na porta do hospital. Nós cremos que vai ter uma recuperação total. Tudo o que aconteceu dali por diante foi documentado pelo marido de René. Na unidade de terapia intensiva, Philip gravou os primeiros registros sobre o estado de saúde da mulher. No 5º dia dentro da UTI, René abriu os olhos. No dia seguinte, retiraram o tubo por onde ela se alimentava. René caminhou até o banheiro no 10º dia. Tudo registrado, como num diário, à espera de que a mulher voltasse a falar. E 2 semanas depois de ter sido agredida, ela falou. Thank you for praying for me. God bless you. Obrigado por rezarem por mim. Deus vos abençoe. Como o cérebro estava inchado por causa das pancadas, a equipe adotou a seguinte estratégia. Abriu a cabeça da paciente para diminuir a pressão na caixa craniana. Primeiro os médicos levantaram o couro cabeludo e outras camadas de pele. Depois retiraram quase a metade da calota, com muita precisão. Tiveram ainda que cortar um tecido duro que separa o cérebro do osso. Aos poucos, o cérebro voltou ao tamanho normal, enquanto o pedaço de osso era mantido congelado a menos 70 graus. 15 dias depois, a calota craniana foi recolocada no lugar. A cirurgia levou mais ou menos 3 horas e foi um sucesso. Era o 22º dia no hospital. No 26º dia, parentes e amigos comemoraram. René teve alta e voltou para casa. Depois desse dia, né? A gente não tem como falar todos os detalhes do que aconteceu. É muito assunto. Você vai ter que ler o livro, olha só. É muito assunto. Mas tem um ponto no livro que você fala que você, depois de começando a fazer algumas coisas, né, saindo do coma, você foi até o banheiro. E aí você se olhou pela primeira vez no espelho. E imagino, né? Ela acabou por conta das pauladas, né? Das pancadas que ela levou. Ela teve que perder parte do crânio. O osso foi congelado, não foi? Crânionia. Também não sei qual é o nome. Então, mas eles arrancaram um pedaço do meu crânio para permitir espaço para meu cérebro desinchar. Isso aí. Desinchar. E aí até levou, eu nem sabia que tinha um banco de ossos. Existe isso? Que só abriu 1 ano Olha só. antes do incidente. Senão, eles iriam colocar na minha barriga para tentar manter ele vivo, ela. porque senão ele resseca. Porque é vivo. Não tem como voltar a colocar. Então, eles tiveram que fazer toda essa estrutura. Então, ela tem fotos dela e vídeo dela. Ficou deformada a cabeça. Então, como é que foi para você, como mulher, acordar disso tudo? E se olhar no espelho pela primeira vez. Porque a gente está tratando sobre reflexo, né, nesse evento. Como é que foi isso? Bom, como eu estava numa coma, saindo da coma só acontece gradualmente. Isso. Então, eu estava melhorando cada dia, mas chegou um dia que eles então você pode escovar dente. Então, Felipe me levou para banheiro. E ele me ajudou. E eu nem estava falando naquela época. Assim. E eu lembro olhando no espelho. E o Felipe já explicou para mim, você tinha uma coisa que aconteceu contigo, você está num hospital, Sim. que era tudo novo para mim. Então, é porque você foi correr, e de repente foi atacada, e de repente você acorda no hospital sem saber. Sem metade do meu crânio. Exatamente. E isso foi uau! E foi a primeira vez Sim. que eu me vi. E eu lembro, bom, eles removeram, Sim. mas o pele todo tava, sabe, costurado, né? 170 pontos. E eu ainda hoje é meio chocante que eu senti. E eu olhei para Felipe e eu falei. Mas eu estava pensando. Eu sabia que eu estava no hospital. Sim. E eles vão consertar disso. Eu estou aqui
porque eles estão trabalhando nessa. E ele entendeu mais ou menos o que eu estava pensando. E ele sabe, não, Renê, eles vão te cuidar, por isso você está aqui. Eu falei, ok. Vai ficar tudo Eu fui de volta para a cama e dormiu. Então, eu acho, pastora, foi uma época, eu estava até pensando hoje, que eu voltei para, tipo, uma criança. Então, que tem um lado bom, porque quando você é criança, você tem fé, que é muito mais puro, que é muito mais, ok, tá bom. Você Deus não vai tem me cuidar. tanta ansiedade, não medo, tem tudo né? isso que luta contra você, os sentimentos já gravados, então, mas isso foi de Deus mesmo. Então, muito interessante essa perspectiva, né? Que talvez se você não tivesse começado do zero, porque você, basicamente, você voltou a ser criança. Tá até escrito vários detalhes disso no livro, que as suas reações, você teve que aprender várias coisas, moral, o como reagir, tudo isso você teve que aprender por conta do que aconteceu no seu cérebro, né? Que coordena isso tudo. Pastora, eu acho que é importante falar umas estatísticas que eu não gosto, mas eu acho que é importante. Os médicos, pelo o Glasgow, que era uma formatura do hospital mesmo, que fazem parte do mundial, dizem para Felipe, olha, ela tem 92% se ela vivesse, era para morrer em 14 dias. Então, elas falam, se ela vivesse, então ela vai ter 92% de sequelas graves. E o Felipe fala, o que é? Isso é não andar, não vai falar, cego, surda, não tem memória, pelo menos vegetal. Então, é importante que, sabe, está dito, porque só para me acordar do coma era um milagre. Eu acho que nós temos 21 milagres que aconteceu. Então, não era aquela, se levanta em nome de Jesus, não era uma vez. Era um processo. Todos os dias eram processo milagres. E que é importante que agora eu esqueci o seu questão agora. Eu falei de voltar quando você foi. Até isso foi precioso da parte de Deus. Eu era zero, zeríssimo. Então, como eu estava pensando hoje, contemplando, eu pensei, eu voltei como uma criança mesmo. Eu gritei, sabe, eles dizem que emocionalmente, eu iria, o psiquiatra, tudo isso dizem que eu iria ser muito agressivo ou passivo. Ok. Então, e eu, como se fosse, eu sou do Louisiana, eu peguei a parte mais agressiva. Sua sogra que o diga. Olha só, da minha sogra. Então, eles me deram muito remédio, me arramaram na cama, sabe? Para só me segurar, porque eu pensei, não, eu posso sair. Eu saí uma vez da cama e eu pensei que, Então, por isso eu mordi a minha sogra 2 vezes. Um de cada lado, porque ela estava lá para me... Te ajudar a te segurar e te... Porque... Então, era muito triste até. E os médicos naquela... Puxa, o porcentagem para voltar do que eu sou agora era quase zero. E é isso que é lindo ver, né? Que Deus, ele cuidou de tudo. Ele... Até parecia algo terrível você retroceder como se fosse uma criança, mas de alguma forma isso fez com que você não se desesperasse tanto no momento que você se olhou ali. Você tá tudo bem, vai dar certo, eles estão cuidando de mim. Talvez se você tivesse já naquela maturidade adulta, você falava assim, meu Deus, olha como é que eu tô, não tem jeito, é isso, e você desanimaria, você não tentaria. Então, eu acho até assim, tentar ver nesses detalhes a beleza do cuidado de Deus, ele foi cuidando de tudo progressivamente. A gente sabe que foi desafiador, com certeza você é muito guerreira. E aí, entra um ponto que é a minha outra pergunta, que é super importante, né? Que você fala assim, no capítulo 7, você comenta da importância do seu marido, do Philip, em todo esse processo, né? E eu percebi, lendo esse capítulo, que
como é importante a gente ter alguém ao nosso lado que enxerga, que nos vê de uma forma que, às vezes, naquele momento, a gente não está conseguindo se ver. Então, ele te estimulava, ele te forçava até, não, você consegue sim. Não, você vai tentar isso daqui sim. Você tem que fazer isso, rotineiramente. Então, como foi? Como você enxerga a importância de ter alguém como o Felipe na vida de uma pessoa que está passando por um processo difícil, que precisa se desenvolver, que precisa crescer, ou que naquele momento ela não consegue se ver bem. Ela se olha e ela se enxerga derrotada. Como é que é ter uma pessoa assim? Então, eu e Felipe voltamos para nossa neurologista. E isso aconteceu em outubro. Em dezembro, a gente visitou o neurologista novamente, com ressonância novo e tal. E ele falou nessa consulta, talvez você melhorar ou não. E eu tava, sabe, assim, mas eu tava entendendo. E eu sei, poxa, tá dizendo que 50-50 eu melhoro ou não. E ele falou, entre 6 meses até 1 ano, você pode conectar. Mas a gente não tem, até ciência não tem uma medida do poder do nosso cérebro mesmo, além do poder de Deus. Então, mas a gente, olhando cientificamente pelo que ele falou, a gente voltou para casa e Felipe falou, a gente precisa colocar você em terapia. Eu falei, amém, tô nessa. Mas durou para achar um lugar, a gente fez uma cadastrão para Sara, que é um dos heads melhores e... Mas então a gente falou, o que a gente faz? E ele falou, eu vou ser seu terapeuta. Eu falei, ok. Então, entre desse negócio de submissão, aquele negócio todo, mas vamos para a piscina, a nossa primeira. E ele falou, anda para cá, anda. Então, andando tá bem, eu fiz com vontade, mas ele falou, bate a mão à esquerda e faça isso aqui. Eu falei, você tá maluca? Eu não posso fazer, Felipe. Eu não posso. Philip, não posso. I can't do that. Ele falou, você pode. Então, com aquela motivação dele, compartilhando. Então, eu tinha um garra assim mesmo para fazer. Eu não poderia bater palma quando eu fui para a igreja. Eu liderei louvor. Então, eu tava assim, tipo... E, então, eu sentei na escada, batendo palma. Mas ele tava sempre lá. Reni, tá bem. Você vai entrar, Sara. Então, eventualmente, eu fui aceitada lá. Mas Felipe é um homem de fé. E eu confiei na fé que ele teve. E eu juntei com ele. E a gente vamos ganhar desse luta. Então, mas sem ele motivando aquela sentimento e compartilhando comigo, seria muito mais difícil. E além disso, pastora, meus filhos também. Eu ia falar sobre isso. Meus filhos, eles até hoje, você pode fazer podcast com eles. Eles dizem, não, pai falou que ela vai ser curada. No jornal ele falou, ela vai voltar e ministrar dessa cidade. E eles falam, a gente acreditou. E nossas vozes, não, vamos ser na fé, ela vai melhorar. Então, é isso que eu creio que é uma das coisas essenciais. Por isso, se a gente não tem uma família assim, a igreja é tão importante. Faz toda a diferença. Exatamente. E a igreja orou por mim todo dia. Eu conheci famílias que eles deram janta para os filhos e após sentaram em frente dos vídeos que Felipe fez e oraram por mim. E pastora, isso não tem preço para pagar o meu agradecimento dessa, porque eles me importam quem sou eu. Quem, sabe, bom, eu sou uma cara legal, mas eles entregaram para crer nesse milagre que aconteceu. Então, a igreja é muito importante.
Então, qualquer luta que a gente passa, precisamos buscar as pessoas na igreja, a igreja total, e digo, vem comigo, vamos crer juntos. Porque precisamos aquele, não, vai dar certo. Sim, vamos lá hoje. Coloca a sua roupa, escova o dente, vamos lá. Então, às vezes a gente precisa disso. Sim, é para realmente ir para o próximo passo. Muito bom. E Felipe foi maravilhoso, Muito realmente. bom, Meu muito príncipe. Ah, gente, que coisa linda. Aí, Felipe, ó. Declaração de amor assim, ó, registrada. E uma coisa, eu acho até que eu não coloquei aqui, mas eu acho legal a gente falar, até como mulher, né? A gente, como mulher, mãe, a gente se vê muito, né, às vezes atordoada, cansada das nossas tarefas mínimas diárias. Por exemplo, você falou, né? Cozinhar, lavar uma louça, cuidar da casa. A gente ali no dia a dia fica assim, ai meu Deus, de novo, eu tenho que fazer de novo. E aquele espírito de murmuração contínua com as coisas básicas da vida. E eu achei muito interessante que você fala sobre isso, como você orou para que você pudesse voltar a fazer essas coisas tão básicas, porque você entendeu a importância disso como mãe e como esposa. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Bom, a gente reclama, né? A gente reclama. Mas eu tenho experiência. Quando dessas coisas eram, no meu caso, roubado de você, Sim. Você vai brigar para voltar. Sim. Pelo menos foi no meu caso. Então, foi um dia que meus filhos estavam... A igreja ajudou muito, levando comida, refeições e tudo. Mas eles fizeram aqueles dias lavando louça, todas as coisas. Então, um dia, porque cada dia eu melhorei, era um processo. Então, bateu um dia que... Puxa, meus filhos estão fazendo tudo para mim. E eu não estou conseguindo fazer quase nada. Meu lado esquerdo estava meio paralisado. E eu não tinha muito... Eu estava andando, tinha movimento, mas as coisas que levam muito dexterity, não deu, não estava. Então, mas bateu. Eu não posso lavar louça. Então, eu sentei, eu lembro do dia, hoje é muito claro, eu sentei na minha... Deus, eu quero ser curado 100%. Eu quero voltar à maneira que eu era antes. Eu, sabe, chorando, gritando alto, sabe? Eu quero lavar louça, eu quero fazer as refeições para meus filhos. Então, gritando uma oração da minha alma. E... Então, o próximo dia, eu lembro que levantando com mais... então, hoje, bom, eu vou fazer o que eu posso. Então, eu desci, eu comecei a lavar louça. Eu lembro até hoje que tinha coisas que eu não deu para pegar, né? E segurar com confiança. Então, mas eu lavei o que eu poderia. E foi uma vitória. Legal. Então, eu tenho um testemunho quando as coisas foram roubadas de você, as coisas que talvez você um dia reclamou, sabe? Mas o dia a dia, meu trabalho favorito é seja mãe. Então, quando isso foi roubado de mim, eu virei um leoa, né? Tipo, não, eu vou voltar. Sim. E eu lembro um dia, realmente, eu voltei. Hoje eu posso lavar muita louça. E um dia meu filho me falou, ele me ligou, mãe, eu cheguei na padaria, porque ele jogou futebol. E cada tarde, ele levou o ônibus, o van, para um ponto e eu pegava ele. Então, mas foi uma época que eu não estava fazendo. Sim. Mas eu lembro quando eu comecei a dirigir carro novamente. Olha, pois é. Cuidado, gente. Mas ele me ligou, mãe, eu estou na padaria. Falei, então, eu vou te buscar. E quando ele entrou no carro, ele falou, mãe, eu estou lembrando um sonho, uma visão que eu tinha um dia que igual dessa, eu entrei no carro, eu perguntei, mãe, o que a gente tem para janta hoje à noite? Tem canelzinho, com cebolazinho, com isso, aquilo, e tudo animação, né? E ele falou, mãe, Deus me deu uma visão quando você estava passando dificuldade, que você iria voltar para essa. Então,
levam luta. A gente precisa ter um pouquinho de garra para realmente voltar até as coisas péssimas. Eu pensei, poxa, por que eu não orei, Deus, eu quero seja curado para pregar o mundo inteiro, sabe? Não. Lava a louça. Isso é importante. A cuidar da sua casa, da sua família, parece algo tão sem brilho, mas é tão importante e a gente acaba perdendo o valor dessas pequenas coisas, assim, por conta de desejar coisas muito grandes e que... E sem, orando só para isso, hoje, eu não sei se você até sabia, mas eles vão começar em maio gravar um filme sobre minha história. Sério? Então gente, está sendo feito. Já bom. Está rolando. Dizem Olha só, gente, novidade quentinha aqui no podcast da Race. Segura que vai vir coisa boa aí. Vai ser uma coisa incrível. Não, mas isso igual que você, eu orei, eu só quero lavar louça. Isso. E olha que Deus fez. Então, sabe, ele é maravilhoso. E eu creio que meu caso não é só para mim. Isso, eu estou aqui para encorajar qualquer luta que vocês estão passando. Continua, briga, luta, sabe? Fazer o que você quer para realmente fazer o próximo passo. E nosso Deus ele faz. Contigo. É isso aí. Ele é poderoso, ele vai fazer. E vamos ver aqui. A próxima pergunta que eu tenho para você tem uma pergunta que eu acredito que é a pergunta que você mais escuta. Renê, por que você acha que isso aconteceu com você? Bom, boa pergunta. E isso é uma coisa que muitas pessoas, principalmente, então, crente ou não crente, tudo... Você é uma missionária, servindo... a Deus por anos, abrindo igreja, deixou o seu país, veio pra cá. Por que isso aconteceu com você? Por que as coisas ruins acontecem com pessoas que estão fazendo tudo tão corretamente, enfim? E pastora, eu não tenho resposta. Bom, eu posso ver agora só. Na época, você pensa... E eu acho que uma coisa importante da nossa atitude, passando as coisas difíceis, essa pergunta é normal. É uma coisa que a gente... Do ser humano. Mas o que eu passo mais pela fé é dizendo... Como vou passar dessa dificuldade? Como o Senhor quer usar dessa dificuldade na minha vida, para a minha vida e para as vidas dos outros. Isso. Então, eu acho que isso é uma questão mais positiva, que faz, em vez de ficando olhando por quê, nos leva para o passado. Sim. E dizendo, mas como Deus vai usar dessa vitória na minha vida? Isso. E mesmo lutando ainda, como Deus vai usar? Então, eu sempre... eu sou parceira com Deus. Parceira com Deus. Eu pego a mão dele e vamos lá, pai. Vambora. Qual é a próxima etapa? Vambora. Então, sabendo que Ele está comigo, Ele está no favor de mim. Então, pode ser, porque Deus quis... Eu perguntei, meu filho de 10 anos, ou outra, filho, eu perguntei a ele, por que você acha isso aconteceu na mamãe? Então, talvez não era uma questão justa para um garoto para 10 anos, mas a resposta dele foi, mãe, eu acho que Deus quis o mundo todo saber que Ele cura. Então, coisa, né? Se fosse essa, uma resposta. Com certeza. Então, mas quando alguém está no meio da luta, você não sabe. Mas agora, nesse ponto de vista, ele quis avisar o mundo todo que ele cura. Sim. Ele não só cura 25%, ele cura 110%. É isso aí. Então, não sei. É isso. Se isso é uma resposta. É isso que eu estava esperando mesmo. A gente, como pastor, a gente já sabe, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, eu não sei por que eu estou passando por isso. Por que eu faço
tudo corretamente, eu tô aqui servindo, por que eu tô passando por isso? E eles vêm perguntar pra gente, a gente fala assim, não sei, mas eu tenho certeza de uma coisa, você não está só. E existe um testemunho tremendo que vai ser gerado através disso. A gente sabe que não é fácil passar por isso, nem gerar um testemunho, mas vai passar. E tudo que você está vivendo vai edificar não somente a sua vida, como a da sua família, seus filhos e tantas outras gerações. Nós hoje ouvimos testemunhos bíblicos da Bíblia. Tantos homens e mulheres de Deus ali relatados na Bíblia que passaram pelas suas aflições, seus desafios. E olha, tem cada história terrível. E hoje nós somos edificados e a igreja hoje existe e tem se estabelecido por 2000 anos através do testemunho dessas situações. Nós somos hoje cartas vivas, né, de Deus. Nós estamos gerando nossos testemunhos e nós estamos escrevendo nossas cartas. Então, eu acredito que é essa a resposta. Não sabemos por que passamos, mas confiamos em um Deus que vai passar por isso junto conosco, então. E como Deus vai usar. Isso aí. Como eu vou, sabe? Isso é mais saudável, eu creio. Isso. E mais de lado de fé mesmo. Isso. Eu vou entrar numa outra parte que eu vou ler aqui na página 127. Eu fiquei muito impactada por isso que você escreveu. E eu vou ler aqui com vocês. Vou dar essa palhinha aqui para vocês. No página 127 fala assim. E o assunto aqui foi sobre perdão. E você escreveu assim: eu sei que muitas pessoas têm grande dificuldade em perdoar. Elas ficam lembrando e relembrando o ocorrido e as consequências da ofensa. Não quero minimizar a dificuldade que as pessoas sinceras têm em perdoar. Porém, para mim, foi bem mais simples. Não sei porquê, mas acho que tem a ver com a tremenda energia que eu gastei para me recuperar. Todas as vezes que me empenhei para me recuperar, eu estava olhando para o futuro e não para o passado. Toda vez que eu me esforcei na fisioterapia, eu estava pensando no futuro. Isso é exatamente o oposto de guardar rancor. Sensacional. Rancor, falta de perdão e amargura são amarras do passado. Para permitir que esses sentimentos tenham vida, é preciso olhar constantemente para o passado. Entretanto, para quem crê que o futuro guarda uma vida melhor, oportunidades maiores e alegrias mais profundas, não há tempo de olhar para o passado. Sensacional! Gente, sensacional isso. Então, eu sei que basicamente eu li tudo que você entende sobre perdão, mas você teve que viver isso olhando para uma pessoa, tendo que até encarar ele no tribunal de justiça, a pessoa que provocou tudo isso, né? Através de um intento do inimigo para destruir tanto você quanto a ele. Mas como é que foi lidar com o perdão para você? E, enfim, edifica um pouco a gente com esse assunto. Então, o dia que eu saí do hospital, que foi pelo milagre, 29 dias. Nem fiquei uma mês. Incrível! Incrível. Mas, então, sendo que Globo, Record, Rede Bandeirantes, todo mundo estava lá. E o Felipe me falou, Renê, eles querem fazer entrevista com você. Então, eu estava muito boba. Ok, tá bom. E eu pedi para minha filha, eu quero desse vestido, eu quero tudo maquiagem. Não tinha nem um fio de cabelo. Mas eu nem estava aí. Mas, pastora, eles me entrevistaram separadamente, mas foi uma época que todo mundo estava junto também. E eles falaram, Renê, primeira questão, que todo mundo me perguntou após também, você perdoou desse homem? E eu, nem falando muito bem, eu falei, sim, sabe, bem... E eu falei, sim, perdoei, porque eu sei, na Bíblia, bem simples, diz que se eu não perdoe pessoas, Deus não vai me perdoar. E eu preciso disso. É um princípio da Bíblia que eu creio. Então, eu não quero nada impedir a minha cura. E eu falei assim, mas...
eu pedi para Felipe me mostrar uma foto dele. E ele me mostrou, então eu gravei, mais ou menos. E por quê? Se eu encontrar ele novamente, eu vou para o outro lado da rua. Certíssimo. Então, eles, sabe, explodiram numa De risada. Uhum. E eu meio, sabe, o que eu estou... É tipo assim, eu perdoo, mas eu não preciso andar na mesma calçada que eu ele, não sou onde ele tá. doida, né? Muito boba. Mas eu pensei, por que eles estão rindo de mim, né? Não era engraçado, não. Mas, então, essa tem a ver. Então, eu acho que perdão saudável, entende? Sim. Que, não... E o que eu vi desse cara... Porque realmente eu fui para o tribunal, justiça Sim. e tal. E ele não era capaz de viver na rua. Sim. E, por alguma razão, o prefeito não alcançou o que ele precisava. Eu até aprendi que eu era a segunda mulher que ele quis matar. Então, ele já entrou o tratamento. Sim. Eu acho que não era droga, eu acho que ele é uma coisa mental. E eu vou falar uma coisa muito pesada, mas o que a igreja está fazendo para isso, para essas pessoas? Então, eu sinto meio responsável. Eu acho que é meio esquisito me pensar, mas a gente tem uma Dream Center, um lugar social. Incrível o trabalho que vocês têm feito. Fazendo só um pouco, sabe? O que realmente o povo precisa. Então, mas eu vejo, poxa, se a igreja realmente se levanta para cuidar, na época, anos passados, os metodistas fizeram hospitais, presbiterianos, lá dos Estados Unidos tem. Harvard University era um seminário. Sabe, iniciou com seminário. Então, hoje em dia, a gente não pensa dessa. Mas, hoje em dia, eles estão formando os médicos de hoje. Então, e tratando pessoas, e tudo, sabe, uma imenso lugar que, se a igreja se levantar para realmente ajudar... Se cada um fizer uma parte, a gente se cada um, tem então, um efeito muito grande. Não estou querendo falar isso por causa condenação, nada disso. Mas eu sinto responsável para pessoas como ele. Que ele precisava uma família para cuidar. Pessoas assim não vão tomar remédio, eles não vão ir para a farmácia e pegar. Não tem nem condição de fazer. Não tem. Então, eles são igual que Jesus falou, os pobres vão ser contigo para sempre. Então, isso e foi fácil para me perdoar ele. Entendi. Então, desculpa, é meio pesado desse sentimento, mas perdão é importante. Sim. Não importa se a pessoa tem problemas mentais ou só maldade mesmo. Porque a gente, sabe, nós somos pastores de uma igreja, a gente sabe que pessoas passam dificuldades. Sim. Mas, igual que eu pensei, eu não quero impedir nada de cura em mim. Isso. Eu vou avançar, eu não vou ficar olhando para trás, Exatamente. olhando para trás e remoendo aquele sentimento que não acrescenta em nada e faz você ficar realmente estagnado, né? Você não consegue avançar. Hoje, se a Renê tivesse a oportunidade de entrar, um exemplo, né? Se ver naquele espelho, quando você se olhou a primeira vez depois desse ataque que você sofreu, você se olhar no espelho, o que você veria através do reflexo nesse espelho? Eu vejo uma mulher mudada. Então, eu creio que isso é o alvo de Deus em nossa vida. Ele quer que a gente seja transformada. Sim. Então, bom, ele escolheu uma situação assim para mim. Sim. Mas pode ser qualquer. Que nossa alvo é para melhorar. Sim. Nossa alvo é para ser transformada. Então, a pastora não tem fim de o que Deus fez dentro de mim para agradecer mais a minha vida, o amor dele, a minha família, sabe? É imenso. Mas quando eu vejo uma mulher mudada,
mas não é perfeito ainda. Então, eu ainda tenho as fraquezas, eu ainda tenho as mesmas lutas que eu, sabe, menopausa, que não é uma coisa divertida, só para dizer. Então, vem com as lutas normais que a gente... Então, eu não fui... então ela falou desse maravilhoso milagre. Então, as coisas... E agora tudo é incrível. Não é. Eu ainda continuar das lutas que a gente tem. Sim. Insegurança, as coisas... Às vezes, eu estou... eu preciso agora... Eu sou mais um desafio para... Qual é meu próximo passo? O que Deus quer que eu faça agora? E isso me dá medo, né? E eu poderia dizer, então já foi, tá feito. Então, mas dentro de mim, eu sinto Deus, vamos, Renê, vamos no próximo passo. Não, Deus, eu tô com medo, não quero ir falar não. Que é igual toda mulher, sim, não é? Sim. E pega desafios que a gente nunca fez, fazendo as coisas. Então, mas eu creio que isso nós estamos chamados para ir no próximo nível, no relacionamento com Deus. Isso. Igual que a gente falou, Ele está conosco. Isso. E o mais desafios que eu alcanço, mais agradecimento eu tenho de Deus. Mais porque gratidão. É mais um testemunho. Deus me deu poder, Deus está comigo, Deus me deu capacidade. Sim. Não é Renê mais, não sou Renê mais, eu sou Renê com Deus. Isso, maravilhoso. É se olhar no espelho e se ver assim, eu não estou sozinha, existe um Deus que Ele cuida de mim, eu tenho a segurança que Ele vai continuar cuidando e Ele vai continuar operando e eu quero estar só no centro da vontade dEle, fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. E é lindo. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigada por você ter vindo, ter compartilhado seu testemunho. Eu tenho certeza que muitas pessoas já foram abençoadas e conheceram a Cristo através do seu testemunho, foram fortificadas na sua fé, na sua caminhada, no seu trajeto de cura, seja em que aspecto que for, e eu tenho certeza que muitas mais ainda virão a conhecer isso, e é muito bom fazer parte dessa voz que publica isso, que proclama isso, que o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele opera milagres, Ele não... ainda faz milagres. Ele faz milagres, Ele está conosco, Ele não nos abandonou ao relento, Ele cuida de tudo, de tantos detalhes. Então, obrigada por você vir compartilhar, que Deus continue abençoando sua vida, sua família, seu ministério e seu desenvolvimento. Você está maravilhosa, já está correndo. Olha, gente, para vir aqui no estúdio, ela teve que subir uma escada que eu não aguento subir. E ela, olha, tirou de letra. Maravilhosa. Então, obrigada, muito pastora. obrigada, agradeço, tá bom? Tudo. Deus te Compartilha abençoe. com todo mundo esse vídeo, que eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. Adquira o livro, porque eu tenho certeza que tem aqui detalhes enriquecedores para sua vida. E é isso. Nos vemos no próximo. Amém? Amém. Amém.